você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Saúde Você. É sempre um prazer receber você e sua família aqui na nossa casa. E a partir de agora você vai acompanhar comigo os destaques do programa de hoje. Vamos conhecer o trabalho oferecido pelo CAPS-AD, que é direcionado às crianças, adolescentes e adultos com transtornos mentais graves e persistentes, que faz o uso de crack, álcool e outras drogas. Você sabe o que é adicção? Pois é, nessa edição a gente vai conversar tudo sobre esse tema daqui a pouquinho. E você gosta de tomate? Pois é, daqui a pouco a gente vai aprender uma receita bem deliciosa e nutritiva sobre ele. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Saúde Você, que está começando. Começando o Saúde Você deste final de semana, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Saúde Você. E olha, gente, crianças, adolescentes e adultos com transtornos mentais graves e persistentes que fazem uso de crack, álcool e também outras drogas. Esse é o perfil dos usuários que são atendidos por uma rede da unidade CAPS, distribuída em todas as regiões do nosso estado. E a nossa equipe foi conhecer uma dessas unidades que coleciona várias histórias, principalmente de superação. Acompanhe. Thales é da Bahia, há um mês está em João Pessoa. Já viajou muito pelo Brasil e sempre procurava um serviço público de apoio aos dependentes químicos para se manter longe do vício. Mas só agora acha que pode concretizar o desejo. A melhor parte aqui é a educação, o carinho, o amor, não só dos profissionais que estão aqui, que é psicólogo, médico, também tem os residentes, tem os professores, toda a equipe. É difícil você falar alguma coisa deles, porque, você vê neles coisas que você não vê em outros locais. Você vê aquele comprometimento, aquele amor, aquele carinho que vem e você sente o calor, né? Ele é atendido no CAPS AD3, que fica na rua Safa Saíde Abel da Cunha, número 326, Tambaúzinho. O serviço é estadual e acolhe quem faz uso de álcool e múltiplas drogas. Primeiro, esse serviço ele é de portas abertas, né? Você chega, antes de tudo, o usuário ele precisa querer estar aqui. E nós temos três modalidades, na verdade. Acolhimento 24 horas, temos atenção dia. E essa atenção dia ela pode ser dividida em duas fases. O intensivo, né, que no momento, como a gente só tem o leito 24 horas, são 10, né, 5 femininas e 5 masculinas, então a disponibilidade é difícil. Então essa pessoa que precisa de acolhimento 24 horas, a gente coloca no intensivão, né, que é esse intensivo que seria quase todos os dias da semana, normalmente segunda a sábado. E a outra, ele vai se adequar às nossas oficinas, às atividades que a gente tem para oferecer, o que eles têm necessidade naquele momento, que ele é avaliado no momento da triagem. Então, a gente trabalha com essas três modalidades. Se a pessoa decidir que precisa de algum tipo de ajuda, por alguma necessidade assim que ela vê nela mesma a partir do uso que ela faz de alguma substância, se ela identificar uma necessidade de saúde, ela pode procurar o CAPS, que a gente atende sem encaminhamentos. Aqui, o usuário passa por atendimento com vários profissionais antes de participar das atividades. As que envolvem socialização são as preferidas, como as que Jefferson propõe. Ele é professor de educação física, especialista em saúde mental, e explica que botar o corpo para mexer faz bem para todo mundo. Mas para esse grupo, o efeito de uma prática como essa vai além. A atividade física para toda a população é fundamental. E para a população que procura o nosso serviço, contribui de forma
forma muito incisiva, né? Tanto em relação à desintoxicação, quanto na questão da propositura de ganhos fisiológicos, né? Os hormônios de prazer, de bem-estar, né? A liberação de endorfina, tão popularmente conhecida. E além também de, historicamente, essas pessoas que estão mais isoladas por conta do uso, não têm o vínculo familiar tão bem estruturado. Então, é um espaço que a gente potencializa a vinculação, potencializa a formação de vínculos, onde um ajuda o outro. E dentro da atividade física, a gente consegue atingir aí vários objetivos. Thales tem prazer em participar das dinâmicas. Até lamenta que a programação de atividades dele diminuiu. Mas a nova rotina faz parte da autonomia que os técnicos acreditam que ele já pode ter daqui por diante. Digamos assim, de uma faixa etária de 0 a 10, eu já cheguei na casa dos 7,5 para 8. Você mesmo se avalia que está evoluindo bem? Sim, sim. Minha avaliação é que ela cresça mais e mais. Como o serviço é demanda espontânea, a pessoa pode vir sozinha em busca de ajuda. Mas se tiver o apoio de alguém da família, a possibilidade de mudança no comportamento é ainda maior. E muitos, os que assinam, aparecem com essa necessidade de voltar, de retomar esse vínculo, aí a gente faz essa busca com a família, busca a família, explica que ele está buscando um tratamento, ele está pedindo ajuda, isso é muito bom. Então aí a gente vai integrando a família ao tratamento, dando a ele, a princípio, essa relação, encontrando, facilitando os encontros, né? E também dando esse suporte familiar através do grupo de família. E agora deixa eu fazer uma pergunta a você de casa. Você já ouviu falar em adicção? Pois é, o adicto é simplesmente uma pessoa cuja vida é controlada pelas drogas. E para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar a partir de agora com o psiquiatra Dr. Tiago Guedes. Sempre um prazer recebê-lo, doutor Tiago. Já estava com saudade do senhor. Prazer. Muito bom sempre estar por aqui. E eu já estava conversando aqui nos bastidores um termo diferente que quem está em casa, tenho certeza que muitas pessoas não sabem o que é ou até nem ouviu falar o que é adicção. A gente ouve falar em dicção, mas a dicção acaba sendo um pouco diferente, né? Um termo completamente diferente do nosso dia a dia. Então explica pra gente o que quer dizer esse termo. O adicto nada mais é do que um dependente químico. Alguém que tem uma dependência de alguma substância. É apenas isso. Entendi. E aí a substância, ela envolve a questão de álcool, de drogas? Álcool e outras drogas, né? O álcool e outras drogas, isso é uma pessoa que tem adicção, né? Uma dependência realmente por qualquer uma dessas substâncias, que é tratado no CAPS-AD, como a gente acabou de ver. Né? E aí esse tratamento, acaba sendo um tratamento, né? Essa questão do acompanhamento é de suma importância. E aí acaba entrando uma questão de um trabalho de multi-equipe, psicólogo, psiquiatra, entre outros médicos. Explica pra gente um pouquinho. Isso. A gente tinha um tabu muito grande em relação ao uso de substâncias, né? O uso das drogas, né? As pessoas eram muito confundidas e ainda são confundidas como pessoas que são desocupados, vagabundos, né? E não como um doente, né? Isso vem mudando ao longo dos anos, né? A gente vem percebendo que, na verdade, isso é um transtorno psiquiátrico, né? A gente tem, quando faz o uso de uma substância, né? Essa substância, ela modula um pouco a forma do cérebro funcionar. E aí, por isso que ela vai dando essa necessidade de ser usada, né? As pessoas não ficam recaindo na droga simplesmente porque querem também, né? Existe todo um fator associado, né? Uma questão social, acompanhamento multidisciplinar, com psicoterapia, questão familiar. Então, tem várias coisas que envolvem esse mundo das drogas e não só um apontamento. Aquela pessoa ali realmente não quer nada com a vida e é apenas um sem vergonha, né? A depressão pode levar a ter adicção? Sim. A gente tem muita associação, né, de outros transtornos psiquiátricos, né, com a adicção. Um deles, muito comum, que a gente tem ouvido falar demais ultimamente, que é o TDAH, né? O transtorno de hiperatividade e atenção, né? Muitas vezes ele não tratado, ele pode gerar, sim, ter uma associação muito forte com adictos no futuro. Tá? Entendi. E aí, como é que ocorre? Assim, até para quem está em casa entender melhor, a gente está falando assim sobre o termo, sobre como é que acontece. Mas até para algum familiar, por exemplo, perceber melhor se aquela pessoa pode estar com adicção ou não, quais são as principais características? Mudança de comportamento, né? As pessoas começam a ficar mais isoladas,
Ou então, elas começam a perder o interesse por coisas que realmente antes tinham, né? Para consumir a droga, né? Então, usar álcool no final de semana, uma vez perdida, isso não é necessariamente estar adicto ou dependente do álcool, né? Mas quando a gente pega momentos em que a gente está bebendo, perdendo os nossos compromissos, deixando de ir para o trabalho, deixando de estar saindo com os amigos que não bebem ou que não consumem aquela substância, né? Ou frequentando festas e outros momentos, né, sociais, tendo sempre a intenção apenas da bebida, né? Também isso é um sinal, né? Então, a gente vai começando a perceber isso na nossa família e nos nossos amigos, né? A partir desse consumo em excesso, ou então, pelo menos, consecutivo, né? E deixando de fazer atividades que antes gostava de fazer e que não envolvia a substância, agora necessariamente precisa ter a substância. Eu acho que esse tema, doutor Tiago, eu olhando, acho que tem uma semana, 15 dias, o senhor fez uma live, eu estava até assistindo no seu Instagram, que foi uma pauta da sua live, né? Isso aí é de extrema importância, porque o doutor Tiago, ele aproveita e leva a rede social para ser conhecimento. Porque, assim, querendo ou não, no mundo da psiquiatria, alguns termos e alguns detalhes são meio complexos, principalmente para quem não só está passando pela situação, pelo problema, mas também pelos familiares. E, às vezes, quem está com problema nem sempre vai assumir de primeira, né? Exato. Quem está ao redor é que vai percebendo os comportamentos diferentes. E isso é muito importante para a gente estar usando, até como a questão da rede social também, né, doutor Tiago, para estar levando. Essas informações é sempre bom, né? A gente está sempre se atualizando, né? Um pouquinho, né? E aí, existem tipos de adicção? Sim, não é que sejam tipos de adicção, mas existem os tipos de substâncias, né? E o que elas vão provocar em cada uma das pessoas com os danos, né? Que vão provocar, né? Então, a gente tem a droga que é a mais popular, até por ser aceita, né, socialmente, né? Por não ser proibida, que é o álcool, né? E que é a droga que mais consumida, digamos assim, né? E abertamente consumida. Porém, a gente perde o controle, né? O que faz com que eu perceba que eu estou perdendo esse controle? Né? Isso é um ponto importante, né? Até para a gente entender como é que essa adicção ela aparece, como ela surge, né? Então, a gente tem uma dependência, né? Uma intoxicação aguda, ou seja, eu usei muito álcool agora, intoxicação aguda, né? Estou bebendo com muita frequência, mas não tenho perdido ainda nada de compromisso e tudo mais. Então, é algo moderado, né? Quando eu começo a perder compromisso e tudo mais, aí já se torna algo mais grave, né? Como que essa adicção acontece, sabe, Tati? Através do uso da substância, a gente vai provocando uma certa tolerância. A gente vai aumentando a quantidade da substância, né? Para poder ter aquele mesmo efeito anterior que a gente teve no primeiro uso. Então, por exemplo, no caso do álcool, uma pessoa que nunca bebeu e bebe uma cervejinha já fica meio tontinho, né? Meio alegre. Se você começa a beber, né, toda semana, vai aumentando essa quantidade para sentir aquele mesmo efeito, né? Até o ponto de você realmente precisar e necessitar estar bebendo todo final de semana ou todos os dias, né? Então, isso acontece também com a questão dos medicamentos, né? Os psicotrópicos. Mais ou menos. Algumas das medicações, né, que são geralmente da classe dos benzodiazepínicos, são medicações que são os calmantes, tá, gente? Não são os antidepressivos, porque as pessoas confundem um pouquinho, né? Então, os calmantes, eles costumam causar dependência, dependendo do uso inadequado, né? Então, se a gente usa de uma forma controlada, a gente consegue ficar muito bem com os calmantes. O uso curto, né? Se a gente prolonga demais, a gente tem uma tendência realmente de ficar dependente dessas medicações e vai funcionar do mesmo jeito. A alteração realmente de funcionamento ali no cérebro, né? Com algumas questões. O nosso cérebro ele funciona com várias substâncias. Se a gente muda o padrão dessas substâncias, no caso da medicação, a gente melhora o funcionamento. No caso da droga, ela vai dar aquele efeito positivo, né? Muitas vezes de você ficar mais eufórico, agitado, mais animado, mas depois tem a queda. E é isso que faz com que a gente consuma cada vez mais, né? Então, entendi. A dependência ocorre dessa forma. E a questão do comportamento, você estava comentando sobre a questão das características. A pessoa costuma se isolar mais, tem alguns detalhes que o familiar pode estar percebendo ou quem convive com esse paciente diretamente pode estar observando. Existem alguns comportamentos diferenciados disso aí que o senhor falou, que pode estar sendo incluso dentro dessas características? Para a gente perceber de alguém que está próximo da gente, que está consumindo, né? Por exemplo, um hábito muito grande, né? De pessoas que são usuários, por exemplo, de algumas substâncias como cocaína, né?
usar escondido. Né? Essas pessoas geralmente usam escondido. E elas vão usar escondido aonde? Geralmente em banheiros. Essas pessoas que ficam indo ao banheiro e voltando, indo ao banheiro e voltando o tempo todo em uma festa, sabe? E sempre animado, sempre... Possa ser que tenha alguma coisa estranha aí. É bom dar uma avaliada, perguntar se está precisando de algum tipo de ajuda, né? Lembrar que a gente não está fazendo isso, gente, para estar julgando, apontando o dedo para ninguém. É no sentido realmente de oferecer ajuda, porque aquela pessoa, possivelmente, se ela está precisando fugir da rotina dela, se ela está precisando de uma substância para tirar ela daquele eixo, digamos assim, né? Possivelmente ela está precisando de algo anterior a isso, né? Talvez um adoecimento anterior, talvez uma necessidade de ajuda. E aí, sobre a questão do tratamento em si, como é feito? A partir do momento que foi diagnosticado um paciente com adicção, qual é o primeiro passo que o senhor, como médico, ou as pessoas que estão acompanhando no convívio, como é que deve ser feito o tratamento? Tati, o tratamento precisa, antes de mais nada, ser bastante cuidadoso, tá? Tirar uma pessoa que está em uso contínuo, prolongado, né, de uma substância, de uma vez, assim, sem nada, vou pegar essa pessoa e vou prender dentro de casa, amarrar e não deixar sair, isso pode dar diversos prejuízos e a pessoa pode passar muito mal, tá? Então, por se tratar de uma questão química, a gente precisa, na maioria das vezes, de medicação, seja para desintoxicar aquela pessoa, antes de mais nada, né? Ou também para poder diminuir a abstinência. O que seria isso? A intoxicação, o uso em excesso, né? Então o seu corpo está ali intoxicado, ou a abstinência, que é a falta, a necessidade daquela substância, que é o que faz o paciente tentar voltar, né? Uma fissura em voltar a usar, né? Então, tem medicações que diminuem esse tipo de sintoma, né? Então, se a gente consegue diminuir isso, né? Tirar o paciente da questão aguda e, obviamente, a gente vai precisar de apoio familiar, a gente vai precisar de uma equipe multidisciplinar, né? É muito difícil a gente só com medicação tratar um paciente com adicção, tá? Da mesma forma que é muito difícil também pegar esse paciente, trancafiar dentro de uma clínica que não tem um acompanhamento multidisciplinar adequado e deixar ele ali desintoxicando sozinho. É muito sofrimento. Pode acontecer convulsões e colocar a vida daquela pessoa em risco. Então, o senhor, como o médico psiquiatra, né, quem vai, querendo ou não, direcionar para esse tratamento, tem que olhar não só como um olhar de médico, mas também de humano, né, doutor Tiago? É realmente um assunto extremamente delicado, né? Exato, exato. E é tão delicado pela questão social, em que as pessoas que usam substâncias estão sendo vistas, né, assim, né? São pessoas que, são pessoas que tivessem que ser afastados da sociedade, né? E, na verdade, não. Precisam de tratamento, tá? Durante esse tratamento, pode haver recaídas? Sim, e é extremamente comum. E quem trata, né, quem faz o tratamento, a equipe multidisciplinar que faz um tratamento com substâncias, sabe que existe, sim, recaídas. E a gente tem lapsos e a gente tem recaídas, tá? Recaída é quando o paciente recai e ele continua usando a substância por um período. Lapso é alguém que tem um transtorno por algum tipo de substância e em algum momento ali tem uma necessidade muito forte, usa naquele momento ali e não usa mais, tá certo? Tem significados bem diferentes essas duas situações, tá certo? E aí, para quem está em casa, que pode estar se identificando com esse tipo de assunto, como lidar com uma pessoa adicta? Na maioria das vezes, né, o paciente que está dentro realmente da vida em relação às substâncias não aceita que está dependente ou muitas vezes não quer o tratamento, né? Então, muitas vezes é necessário que a família realmente intervenha mesmo de uma forma mais contra a vontade daquele paciente, né? Então, levá-lo realmente a um atendimento. Você vai comigo agora, porque eu não vou deixar você morrer com isso, né? Porque realmente mata, né? A gente sabe que mata. Então, levar realmente para um atendimento, porque a partir do momento em que o paciente começa a desintoxicar, ele começa muitas vezes a entender a necessidade do tratamento, sabe? Então, enquanto ele está afundado, intoxicado, é muito difícil que ele queira ser tratado, né? Então, às vezes é bom fazer isso. Ou seja, quando ele vai desintoxicando, vai como se estivesse acordando, né? Voltando à realidade e aí ver realmente o problema que ele está passando. Exato, exato. Né? E aí,
fala pra gente um pouquinho sobre a importância do trabalho de muita equipe, no caso, né, profissional, como a gente estava falando desde o início, o senhor como psiquiatra, a inclusão de um psicólogo também. Existe algum outro tipo de profissional que pode estar colocando nesse meio do tratamento? Sim. Dentro do tratamento das substâncias, né, de transtorno de uso de substâncias, que a gente chama, né, o TUS, né, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar porque a causa do transtorno é multi também, né? Então, ninguém está ali só por causa da questão química em si, né? O que levou você a usar? Né? Então, se tem questões anteriores a isso, né? Questões familiares, perda de emprego, decepções, frustrações, isso precisa ser tratado, precisa de um acompanhamento psicológico, né? Questões sociais também que envolvem ali o paciente. Então, no CAPS, a gente dispõe também de uma assistência social para estar também tratando dessa questão social, né? A terapia ocupacional muitas vezes também ajuda, né? Esporte ajuda muito, então tendo alguém também para fazer algum tipo de atividade física. Então é uma equipe realmente multi que precisa ser colocada. Entendi. E aí sobre a questão das alterações de humor. Quem está em casa deve estar, se já tem algum paciente no meio do seu convívio, deve bater o desespero em alguns momentos. Como eu vou lidar com esse tipo de situação? Como eu vou lidar com essa pessoa? Sim. Quando está dentro da intoxicação, né, não tem muito o que fazer dentro de casa. Né? Se conseguir levar até uma emergência para ser aplicada alguma medicação para aquela pessoa acalmar, ajuda bastante, tá certo? Existem medicações para isso. Se no momento em que ele se acalma, você consegue levar para um atendimento médico e começa a fazer um tratamento, a gente sempre coloca algumas medicações que a gente chama de SOS, medicação de socorro, né? Então, que o paciente começa a tomar quando ele está com vontade de usar a substância, que é no momento que gera uma irritabilidade, ou no momento em que ele deu uma escapada e usou a substância, que também pode gerar essa irritabilidade também, né? Então, existem medicações apropriadas para cada momento desses. Doutor Tiago, me diga uma coisa, quem tem a adicção, ela pode levar uma vida normalmente nos seus afazeres, mesmo que no seu psicológico queira ser um pouco ao contrário, já que o senhor disse que as pessoas gostam mais de se isolar, né, deixar de fazer perder o interesse por suas coisas, ou normalmente ela pode sim continuar fazendo suas atividades do dia a dia ou precisa se ausentar delas? Tati, depende muito do grau do uso, né, do controle que o paciente está tendo. Na maioria das vezes, a gente sempre começa, o paciente sempre começa assim, eu uso, mas não está me atrapalhando em absolutamente nada, né? E ele vai continuando usando. Porém, 90% das vezes, isso perde, né? A gente perde o controle, né? E aí termina realmente prejudicando a atividade da vida diária. E aí é onde a gente precisa se tratar de verdade e reconhecer que está sem controle para poder fazer um tratamento adequado. E acaba sem... Podemos dizer que a adicção, ela tem fases? Por exemplo, começa realmente de algo mais leve e vai ficando mais grave? Vai aumentando, sim, vai aumentando. É muito difícil alguém não perder o controle nenhuma vez, assim, nenhuma época da vida e passar anos usando uma determinada substância, né? Pode ter característica genética? Sim, como eu disse, multifatorial, né? Então, é questão social, questão genética, familiar, enfim, oportunidades também, né? Porque se você tem a oportunidade de usar, você termina usando e ali vai começando realmente a conhecendo as substâncias. E o que é interessante, a memória que a gente tem da substância, ela fica guardada. Então, por mais tempo que você passe sem usar, se você volta a usar, usuário de cocaína por vários anos, passou 10 anos sem usar, mas usou só uma vezinha ali, as chances dele voltar com tudo, da mesma forma como ele era no passado, é enorme, né? Isso é um ponto. Outro ponto, se ele era usuário de mais de uma substância, por exemplo, álcool e cocaína, se ele fica muito tempo sem usar a cocaína, né, e o álcool também, de repente ele só bebe, ele, eu vou começar a voltar a beber, porque bebida é até tranquilo, né, tomar só uma cervejinha, muitas vezes ele começa na cerveja, mas tempos depois ele volta para a cocaína, tá certo? Porque existem memórias no nosso cérebro que faz uma ligação entre o desejo das substâncias. Ou seja, fica só adormecido ali. Fica interligado. Entendi. A questão da adicção pode acontecer em qualquer idade ou tem uma faixa etária mais em qualquer prevalente? idade, em qualquer idade, né? A gente tem, tanto que nós temos aqui o CAPS, nós temos o CAPS infantil, né? E o CAPS geral, né? Então, que são para as outras idades. Então, a gente tem CAPS AD, né? Que é só para criança e adolescente, né? Que já tem uma dependência química,
né? E temos o CAPS adulto, né? Que aí já trata os adultos e idosos, né? No geral. Mas sim, é comum em toda idade. Tem cura? A gente nunca fala em cura, Tati, porque existe o desejo de voltar, muitas vezes, né? Por alguma frustração, como eu falei, no futuro, 10 anos depois, você tende a querer usar novamente, você tem um lapso ali e pode voltar, né? Mas ela adormece, né? Então a gente tem um controle sobre isso, né? Então fica ali adormecido e você consegue ter uma vida totalmente normal, sem uso de substância, né? E sem desejar e sem ter vontade, tá? Em algum momento isso pode acontecer de voltar. Então, se pode acontecer de voltar, a gente não fala em cura, né? A gente fala em remissão, né? Fica ali, paradinho, você pode nunca mais ter nenhuma vontade também, né? Mas a gente nunca fala na palavra cura em relação a isso. Então, doutor Tiago, para finalizar, deixa uma palavra até de conforto para quem está em casa, para quem pode estar desconfiando que alguém de perto possa estar com esse tipo de problema ou já está passando por esse tipo de problema e não sabe a quem recorrer, como agir. Gente, a palavra é sempre diálogo, né? E não julgamento, né? Se você já chega acusando a pessoa, você está usando substância, está usando cocaína ou maconha ou qualquer outra coisa, aquilo ali causa uma dificuldade daquela pessoa poder se abrir, explicar o porquê que está usando, quais são as situações em que está usando, a quantidade que está usando, né? Entender que está precisando de ajuda, aquilo causa já um bloqueio, né? Então, o que a gente precisa, na verdade, é conversar, né? Respeito, é um transtorno, né, que precisa realmente ser tratado, precisa ser levado realmente para um centro em que possa ser cuidado de várias formas. Então, é mais questão de informação. Olha, eu sei que você mudou o seu comportamento, eu sei que alguma coisa pode estar acontecendo com você, eu posso te ajudar? O que está acontecendo? Né? Confie em mim, eu posso te ajudar, eu não vou estar aqui julgando você, eu quero apenas tentar ajudar você, porque você é uma pessoa importante para mim, né? E eu não quero perder você, eu quero que você esteja comigo aí o resto da minha vida. Então, são situações em que a gente pode estar acolhendo, né? Acolhendo. É isso aí, a palavra é acolhimento e paciência, eu acho que é muito importante, né? Porque naquele momento de desespero você quer que tudo passe a todo custo, mas paciência, porque tudo tem suas etapas. E né? ajuda, né? Ajuda. Cuidar sozinho também é muito difícil, né? Então a gente vai precisar de uma rede de apoio, certo? Verdade. Então, não dá para ficar sozinho com o tratamento. Então, uma mãe que mora sozinho com o filho, percebe que o filho está assim, tenta procurar alguém para ajudar também, né? Vizinhos, ou parentes, ou pessoas próximas que você confia. E o próprio CAPS também, outros profissionais que também podem estar te ajudando. É isso aí, doutor Tiago, mais uma vez, muito obrigada por sua participação. Obrigado. As portas estão sempre abertas, viu? Obrigado, estava com saudade. Espero voltar mais vezes. Tchau, tchau, gente. Pois é, a gente agora vai para um breve intervalo. Nem pense em sair daí, já sabe, bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta.